Saúde os irmãos com a paz do Senhor. Amém. Os irmãos podem se assentar, motivo de alegria. Estar mais uma vez com os irmãos aqui na Vila Salete e num evento de escola dominical, porque, não sei se alguns dos irmãos se lembram, a primeira escola dominical neste templo, depois da inauguração, eu estava presente. Foi um pedido que o pastor Gomes nos fez, que a sua saudosa esposa queria que a primeira escola dominical aqui fosse eu que ministrasse. Aí eu pedi autorização até para o pastor Wellington e estivemos aqui. Então, no meu currículo aqui de escola dominical, fica aí gravada essa deferência que os irmãos nos deram de dar a primeira escola dominical, a primeira aula de escola dominical aqui no templo, neste templo. E eu fico muito contente, como disse o irmão Ronaldo, e eu agradeço a confiança do irmão Ronaldo, do pastor Hamilton, do pastor Fábio Toponi, de nos convidar para este simpósio num sábado à tarde, né? Eu sou responsável por esse sábado à tarde, que era o horário que dia que eu podia, como eu estava dizendo para o Ronaldo, agora que nós, graças a Deus, voltamos ao exercício da judicatura, está bem pesada e a vara lá, eu estou agora na 18ª Vara Civil Central aqui no Fórum João Mendes, e o trabalho lá não é brincadeira, né? Então, mas graças a Deus por isso, e também as atividades lá na sede, o pastor nos colocou em 3 posições agora lá que nos tomam muito tempo, né? O sábado à noite, que é o estudo, o irmão Urbano Reis sempre está conosco lá, e ele disse assim, né, falte o mínimo possível. Nós temos a classe, eu estou na classe online lá, segundo ele também, até segunda ordem, né? Então agora eu não estou podendo ir sair nem domingo de manhã, nem sábado à noite, mas graças a Deus por isso. E hoje nós temos um tema muito interessante, que é o que é ser um professor da escola dominical. Escola dominical, Deus me chamou para esse trabalho. Eu estou com 56 anos, comecei a dar aula da escola dominical com 13, né? Então, isso dá aí, sim, 43 anos já, né? Dando aula de escola dominical. E já, como eu dizia para o Ronaldo, quando eu trabalhei em Iguape, eu nunca fui membro da igreja de Iguape, porque Iguape, na época, lá era Ministério de Santos só que havia, e o pastor Wellington disse, eu só mando carta de recomendação, não mando carta de mudança. Você não vai embora daqui. Aí eu cheguei lá, meio constrangido para o pastor, falei, pastor, eu vou vir para cá, vou congregar, mas eu não vou ser membro, porque o pastor Wellington disse que não é para eu ser membro. Aí o pastor virou para mim, não tem problema, eu não estou precisando de membro, eu estou precisando de um professor de escola dominical. E aí me pôs como professor da escola dominical. Então, durante 8 anos, eu fui professor de escola dominical de uma igreja que nem membro eu era. Então, isso é uma demonstração de que Deus me queria dando aula de escola dominical. Então, esse tem sido o nosso ministério, e é muito importante e é extremamente necessário nos dias, principalmente nos dias que nós estamos vivendo, nós termos compreensão do que é a escola dominical e do que é ser o professor da escola dominical. O pastor Antônio Gilberto, de saudosa memória, ele diz que o professor da escola dominical é o elemento estruturante da escola dominical. Não é o mais importante, porque o mais importante é o aluno. Mas, sem o professor, a escola dominical não funciona. Então, é preciso que nós saibamos o que é ser um professor da escola dominical e da extrema responsabilidade que tem esta figura. E a EBD, e aí nós já vamos para o primeiro slide, a EBD, ela é a escola bíblica dominical. Os irmãos sabem a história da escola dominical. Ela, no formato que nós temos hoje, ela surge na Inglaterra, né? No final do século XVIII, na cidade de Gloucester, que era uma das primeiras cidades industriais da Inglaterra,
com Robert Raikes. Robert Raikes, que era um jornalista que fazia trabalho de capelania carcerária com o seu pai, evangelizando os prisioneiros, os presos. E, diante da industrialização da cidade de Gloucester, como em todas as cidades, como Manchester também, o aumento da população, a industrialização, trouxe um aumento da violência, principalmente porque a infância, a juventude, né, não tinha educação, se trabalhavam nas fábricas, né, naquele tempo não tinha proibição de trabalho infantil nem nada, a família toda ia trabalhar na fábrica e trabalhava lá 16, 18 horas por dia, e aumentou a criminalidade. E, aumentando a criminalidade, o Robert Raikes estava envolvido aí no trabalho de evangelização dessas pessoas que estavam presas, que haviam entrado no caminho do crime. E ele era jornalista também, e um domingo ele estava ali trabalhando na sua matéria para o jornal, e tinha um grupo de crianças brincando, fazendo arruaça na rua, porque era o único dia que não se trabalhava, né? Domingo. E aí, então, ele ficou bravo, porque estava perturbando ali o trabalho dele, ele foi brigar com aquelas crianças, mandá-las embora ali da confusão que estavam fazendo. E aí o Espírito Santo tocou no coração dele, dizendo, olha aí, ó, você está evangelizando os presos, mas está bravo com as crianças que, por não terem formação, não conhecerem a palavra, não terem nenhuma formação, eles vão, daqui a pouco, você vai encontrá-los na cadeia. E ele pensou assim, e ele ficou com aquilo, e aquilo foi falando com ele. E aí ele teve a ideia de aproveitar nos domingos, pela manhã, quando ninguém estava trabalhando, as crianças não estavam trabalhando, as igrejas estavam vazias, porque as reuniões eram à noite, então ele podia ocupar o espaço das igrejas para ensinar as crianças a ler, escrever, a fazer conta e ensinar a palavra de Deus. Porque assim elas poderiam ter um outro destino que não a criminalidade. E ele conseguiu convencer algumas pessoas para ceder os espaços nas igrejas, e assim surgiram as escolas dominicais. Então, o objetivo era formar as crianças para que elas pudessem exercer a sua cidadania, ter uma vida digna, sabendo ler, escrever, fazer conta e estudar a palavra de Deus. E, passados aí 300 anos, nós estamos numa mesma situação. Hoje em dia, em nosso país, por exemplo, nós temos aí também boa parte das nossas crianças, adolescentes, que não sabem ler, nem escrever, nem fazer conta. Aliás, fazer conta nem o ministro da Educação sabe, né? A gente descobriu que ele precisa aprender as 4 operações, e não conhecem a palavra de Deus. E hoje, uma pesquisa feita, que saiu em novembro do ano passado, mostrando que 34% dos nossos jovens são da turma do nem, né? Nem trabalham, nem estudam. Então, essa é a realidade nossa. É aquela mesma realidade do Raikes, talvez piorada. Porque lá não tinha escola dominical, ele criou a escola dominical. Hoje nós temos escola dominical, e nossos jovens, nossas crianças, nossos adolescentes, se nós fôssemos verificar bem o quadro, não sei se sabem ler, escrever, fazer conta. E eu não estou falando do mundo, não, estou falando da igreja. Como é que estão as nossas crianças, nossos adolescentes, em termos de ler, escrever, fazer conta e conhecer a palavra de Deus? Não muito tempo atrás, numa igreja nossa,
eu estava num culto e os irmãos, uns irmãos tinham se batizado de manhã. E aí o pastor deu a oportunidade para aquelas 5 pessoas que tinham se batizado falar um pouco, né, dar o seu testemunho. E veio um jovem de 17, 18 anos, né, e ele deu um testemunho bonito até. Mas na hora que ele foi ler o texto bíblico que ele escolheu, se ele escolheu é porque ele já tinha lido antes. Ele demorou quase 5 minutos para ler o texto. Uma dificuldade enorme de ler. Então é alguém que não sabe ler. E que também não tem muito conhecimento da palavra. Porque você não sabe ler, não tem muito conhecimento da palavra. Isso me tocou muito profundamente, porque o índice de analfabetismo e de analfabetismo bíblico está crescendo muito entre nós. Há uns 20 anos atrás, eu estava ainda na FAESP, e eu lembro que tinha a professora Márcia, e a professora Márcia estava fazendo doutorado na USP em educação. E ela, numa reunião, falou para nós que ela estava fazendo parte de um grupo de trabalho, isso há 20 anos atrás, um grupo de trabalho que eles estavam estudando sobre analfabetismo funcional. Ou seja, os tiriricas da vida, né? Aquelas pessoas que leem, mas não entendem o que leem. E a pesquisa deles era em 15 países. E nesses 15 países, de todos os continentes, eles chegaram à conclusão de que o segmento da população que é mais alfabetizado funcionalmente é o povo evangélico, são os crentes. Nos vários países, tinham países de primeiro mundo, países de terceiro mundo, na Europa, na África, na América, sempre os crentes são o povo que mais entende o que lê. E eles estavam fazendo essa pesquisa e descobriram por quê? Porque o crente lê a Bíblia e quer entender a Bíblia. Então, por isso, como eles têm uma prática de leitura das Escrituras para entender as Escrituras, interpretar as Escrituras, então eles são o povo que sempre mais entende o que lê. Isso em todos os países. E em todos os países isso se mantinha. Só no Brasil é que as pesquisas estavam indicando que o número de crentes alfabetizados funcionalmente estava diminuindo. Era o único país que estava acontecendo isso. E eles estavam tentando saber por quê. E as primeiras pesquisas indicavam que é porque o povo estava deixando de ler a Bíblia. Nas igrejas evangélicas do Brasil estava diminuindo a leitura da palavra de Deus. Isso há 20 anos atrás. Hoje eu vejo que a coisa está pior ainda. Então, esta é a nossa realidade. E a escola bíblica dominical é a única atividade que pode mudar isso. Então, nós primeiro temos que entender, e aí é o primeiro ponto aí que eu digo, que a Bíblia é a revelação de Deus para a humanidade. Então, nós temos que saber que aqui é a palavra de Deus. É nas Escrituras, na Bíblia Sagrada, que nós devemos saber o que Deus quer de nós. É a revelação de Deus. Eu não posso conhecer a Deus, eu não posso conhecer a Jesus fora das Escrituras. Jesus disse isso. O Evangelho, segundo escreveu João, capítulo 5, versículo 39. Examinais as Escrituras, porque vós cuidais ter nelas a vida eterna. E são elas que de mim testificam. Veja que esse texto, ele não está mandando ler a Bíblia. Viu? Então, cuidado.
Tem muita gente que diz assim, oh, a Bíblia diz, examinai as Escrituras. Você comeu um S. Aí, né, porque está escrito, examinais as Escrituras. Então, nós temos aqui o que se chama, tenho aqui alguns alunos que foram meus alunos de português lá no Belém, é o que a gente chama de modo indicativo. Né? Eu examino, tu examinas, ele examina. Nós examinamos, vós examinais, eles examinam. É presente do modo indicativo. O modo indicativo é uma ação que é um fato, que é um acontecimento. Então, o que Jesus está dizendo? Vocês examinam as Escrituras. Quer dizer, ele estava falando com os judeus, e os judeus examinavam as Escrituras, estudavam as Escrituras, principalmente ali os escribas que estavam ali sempre em volta de Jesus, o questionando. E Jesus disse, olha, vocês examinam as Escrituras porque vocês, com razão, vocês entendem que nelas está a vida eterna. Então é aqui que está a vida. Lembremos que quando Moisés entregou a lei, Deus disse... Uma das palavras que Deus mandou Moisés dizer para o povo é isso, aqui vocês têm a lei é a vida. Escolham a vida e vocês irão viver. Obedeçam a lei e vocês viverão. Então, as Escrituras trazem a vida. Jesus mesmo disse, as palavras que eu vos disse são espírito e vida. Então, a palavra é vida. Jesus disse, olha, vocês já sabem, vocês examinam as Escrituras, porque vocês sabem, vocês acreditam, vocês creem que nelas está a vida eterna. E aí ele complementa, traz a novidade. E são elas que de mim testificam. Então, quem são as testemunhas de Jesus? É a palavra, são as Escrituras. As Escrituras é que falam quem é Jesus, o que Jesus quer, como Jesus age. Não há outro, são elas que de mim testificam. É só as Escrituras que são as testemunhas fidedignas. São as testemunhas insuspeitas, dignas de crédito. Se alguém apresentar uma visão, uma revelação, uma profecia, eu vou ter que julgar de acordo com as Escrituras, porque aí as testemunhas não são fidedignas, não são garantidas. As únicas testemunhas garantidas de Jesus são as Escrituras. Então, se a Bíblia diz algo, é aquilo e acabou. Então, a gente, primeira coisa, lembrar, nós estamos na escola bíblica dominical, então nós vamos ensinar a Bíblia. Então, as Escrituras são a revelação de Deus. O que as Escrituras dizem, Jesus mesmo orando, lá na oração sacerdotal, o que ele disse, João 17:17, santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. A Bíblia é a verdade. Se eu não entendo, se eu não sei como vai ser, não interessa. Interessa que é a verdade. Eu preciso crer na palavra. Então, primeira coisa, a escola bíblica dominical ela tem que mostrar que a Bíblia é a verdade. Eu gostei muito quando, no novo currículo da CPAD, o primeiro trimestre, que foi o ano passado, nós estudamos sobre a Bíblia. Conhecer o que é a Bíblia. A Bíblia é a verdade. Nós vivemos dias em que as pessoas não creem que exista uma verdade. E nós não podemos nos contaminar com esse pensamento relativista. A Bíblia é a verdade. Não se discute a Bíblia. O professor de escola dominical não pode ficar discutindo a Bíblia. Não pode ficar, porque fulano acha isso, fulano acha isso. Não, você tem que ver o que a Bíblia diz. Porque a Bíblia diz. Então, não esqueça disso. A Bíblia é a palavra de Deus, ela é a verdade, são as testemunhas fidedignas do Senhor.
E é ali que está o ensino, né? A doutrina. Quando eu falo da doutrina, eu estou falando da Bíblia, do ensino da Bíblia. Né? A Bíblia, ela é a revelação de Deus. E Deus é o nosso mestre. O próprio Jesus disse que só Ele era mestre. Só Ele era mestre. Né? Então, veja lá Mateus, capítulo 23, versículo 8. Vós, porém, não queirais ser chamados rabi, porque um só é o vosso mestre, a saber, o Cristo, e todos vós sois irmãos. E a ninguém na terra chameis vosso Pai, porque um só é o vosso Pai, o qual está nos céus. Nem vos chameis mestres, porque um só é o vosso mestre, que é o Cristo. E Jesus também, ele diz lá em João 13 e 14. Aliás, João 13 e 13. Vós me chamais mestre e senhor, e dizeis bem, porque eu o sou. Então, se teve um título que Jesus nunca negou, foi o de mestre. Porque ele veio para ensinar. E ele ensina pela palavra. Então, nós devemos entender que nós, mesmo sendo professores, nós vamos ensinar, mas o mestre é Jesus. É a palavra de Deus. Eu preciso, em primeiro lugar, entender, estudar a palavra. Ter conhecimento da palavra. O professor da escola dominical ele vai transmitir a palavra de Deus. Não é o pensamento dele, não é a imaginação dele, é a palavra de Deus. Então eu tenho que conhecer a palavra de Deus. Professor da escola dominical que nunca leu a Bíblia toda uma vez. Não dá. Não dá. Eu sei que aqui na Vila Salete isso não acontece, mas se tiver algum caso aí perdido aí, comece a ler a Bíblia urgente, para ler ela todinha. Tem aquele plano de leitura anual da Bíblia. Não é? Ainda a gente está no 20º dia do ano, ainda dá para tirar o atraso. Né? Porque não é possível. Veja bem, irmãos, se você for a um médico, e o médico chegar para você e falar assim, olha, eu sou médico, estou formado, tenho diploma, mas você sabe que eu nunca li um dos livros que me deram para ler, eu nunca li todo. Eu nunca li ele todo, eu li uns pedaços, tal. Eu tenho conhecimento assim. Você vai continuar sendo tratado por esse médico? Ou pegar um advogado, o advogado diz, olha, eu nunca estudei, olha, eu sei um pouquinho assim, de direito civil, um pouquinho de direito penal, alguma coisa assim, mas eu nunca li a lei toda, eu nem sei bem. Você vai dar o caso para ele? E como é que você quer dar aula de escola dominical para o seu aluno? Sem conhecer a Bíblia, sem ter lido a Bíblia toda? Pelo menos uma vez. É o que acontece. É o que acontece. Só que a escola é a escola bíblica dominical. Eu tenho que transmitir a Bíblia para os meus alunos. A doutrina. Né? E a doutrina verdadeira é aquela que provém da palavra de Deus. Né? A palavra doutrina, e aí nós vamos para o segundo slide, quer dizer conjunto coerente de ideias fundamentais a serem transmitidas e ensinadas. A palavra doutrina, no latim, ela significa ensino, instrução dada ou recebida. Né? É a palavra do doutor. Doutrina quer dizer a palavra do doutor. Quem é o doutor? Doctor, em latim. É aquele que sabe. Doutor é aquele que sabe. Então, aquele que sabe que vai transmitir o que ele sabe. Você sabe uma coisa? Você sabe aquilo que vai ser.
uma certa feita, não sei se o irmão Urbano estava lá no estudo, ele conhece bem o irmão José Isídio, né? O José Isídio é um irmão muito bom, né? Então, e ele sempre frequentava, agora ele é segurança, agora ele está com problema de horário para ir para o estudo, mas eu me lembro uma vez que ele chegou e me disse que ele congregava em um determinado setor e no começo da aula, e ele tinha ido assistir ele tinha estudado a lição, ele não era professor, ele era aluno, e foi lá no estudo dos professores, tal. Aí quando ele foi para a aula, o professor chegou e falou: irmãos, os irmãos me desculpem hoje, mas eu não tive tempo de estudar a lição essa semana, mas eu vou dar a lição assim mesmo. Aí ele levantou a mão e falou: irmão, professor, se o senhor não estudou, eu estudei, o senhor quer que eu dê aula no seu lugar? E o professor concordou. Pode vir dar, não é melhor mesmo o senhor dar. E ele deu a aula. No final, né, quando acabou a escola dominical, o superintendente chamou o professor para conversar. Aí depois o professor foi lá falar com o irmão José Isídio. O professor me chamou. Aí o irmão José Isídio até falou: pois é, irmão, não devia ter falado que não tinha estudado a lição, porque fica chato, né? O senhor deve ter levado uma bronca do superintendente por causa disso, né? Ele falou: não, ele me deu bronca porque eu deixei você dar aula. Aí o irmão Isídio ficou bravo, foi lá falar com o superintendente. Ele falou: o senhor devia ter... Em vez de reclamar do professor que não estudou, o senhor reclamou que ele teve a humildade e a sensatez de não dar uma aula que ele não tinha estudado. Então, é esse o nível que a gente tem por aí. Se não estudou, pode acontecer de não estudar, pode ficar doente, não dê a aula. Não dê a aula. Você não sabe. Você não sabe. Mas mesmo que você saiba o tema, porque você já é professor há não sei quantos anos, você já deu essa matéria, mas você não estudou, não preparou. Não pode. E é por isso que eu defendo algo, eu digo assim, professor de escola dominical, e aí eu falo para os dirigentes de igreja, né? Poupe o professor da escola dominical ao máximo de qualquer outra atividade na igreja. Porque professor de escola dominical exige dedicação integral. Preparar uma aula leva a semana toda. Não é brincadeira. Agora, quando você enche o professor de escola dominical de muitas atividades, ele não acaba a contento exercendo a atividade de professor de escola dominical. O professor de escola dominical tem que ser dedicação integral. É interessante, nas universidades, os irmãos sabem que nas universidades, principalmente as públicas, você tem lá a hierarquia dos professores, né? Então, normalmente a pessoa começa com professor assistente doutor, depois vai para professor livre docente. Quando ele já chega a professor livre docente, normalmente ele já tem que ter dedicação integral. Ou seja, ele não pode dar aula em outra universidade, em alguns casos ele não pode ter outra atividade. Ele vai ter um aumento salarial, mas para ter dedicação integral naquela universidade. Isto para coisas efêmeras, coisas materiais. Como que eu, cuidando de assuntos relativos à vida eterna, porque nas Escrituras está a vida eterna. Como é que eu que vou transmitir para as pessoas o que diz a Bíblia, como é que eu vou transmitir sem saber o que a Bíblia diz, sem ter preparado? Olha o malefício que eu posso estar causando. É sério, irmãos. Uma bobagem que você fale ali e a pessoa acredite, você pode estar levando aquela pessoa para o inferno. O senhor está sendo muito duro. O que não é verdade é
Mentira. E se alguém acredita na mentira, não vai para o céu. Porque se a palavra de Deus é para nos levar para o céu e ela é a verdade, é porque a verdade é que leva para o céu, não a mentira. Nós temos que tomar muito cuidado com isso. Muito cuidado. Eu tive um episódio, quando eu estava em Iguape, vez ou outro pastor, quando ele ia lá para a reunião de obreiros lá em Santos, e era lá, aqui é a nossa primeira segunda-feira, né? Lá é a segunda terça-feira. E era longe, Iguape era longe de Santos, 200 e poucos quilômetros, e não dava tempo deles voltar. Acabava a reunião, não dava tempo para ele voltar. E era terça-feira o culto de doutrina. Então, vez ou outra, ele pedia para eu dar um ensino no culto de doutrina. E um belo dia eu não fui. Eu desobedeci mesmo, pastor. Estava cheio de serviço no fórum e tal. E aí eu falei, lá tem uns obreiros. Eu nem era obreiro, não era nem membro, né, da igreja. Eu falei, aí eu não fui. Não fui. Aí na quinta-feira eu também já não fui para não levar a bronca do pastor. E no domingo de manhã eu já cheguei na hora da aula. E eu falei, eu vou dar aula e já vou sair correndo. Aí domingo à noite eu levo a bronca do pastor. Mas o pastor era muito vivo. Quando eu estava terminando a aula, ele disse assim, irmão Paulo, não vai embora, que eu tenho que falar com o senhor. E falou assim, para frente da igreja inteira. Aí eu não tinha visto como. Aí ele chegou e falou, o senhor não mandei o senhor vir dar o ensino aqui. Aí ele falou, eu falei, pastor, mas eu fiquei com aquela cara, desculpa. Tá? Ele falou, pois é, o senhor não veio. Aí falou fulano de tal. Aí fulano de tal deu o ensino. Eu falei, tá bom, que bom, né? Ele falou, sabe, não é nada bom, porque o ensino que ele deu foi sobre batismo com o Espírito Santo. E ele ensinou que quem não é batizado com o Espírito Santo não vai para o céu. E ainda que se você está 2, 3 meses na igreja e ainda não foi batizado com o Espírito Santo, é porque Jesus não quer nada com você. Você está perdendo o seu tempo. E havia 9 irmãos, novos convertidos, que estavam sendo preparados para o batismo. E o pastor é quem dava o discipulado na sexta-feira à noite. Na sexta-feira à noite, nenhum dos 9 irmãos veio para a aula. Aí, no outro dia, o pastor visitou os 9. E é isso que ele estava falando. Você me fez ficar o sábado inteiro fazendo visita. E os 9 não vieram porque eles falaram, mas Jesus não quer nada mais comigo. Eu já estou 3, 4 meses na igreja. Ele não me batizou com o Espírito Santo porque ele não quer nada comigo. Por que eu vou me batizar? Olha, os irmãos veem o que é uma bobagem falada. Aí o pastor falou, então eles vão vir na terça-feira, que eu pedi para eles virem na terça-feira, porque você vai dar um ensino sobre o batismo com o Espírito Santo. Porque você é o responsável. Aí eu falei, sim, senhor. Tal. Aí, só que a coisa foi mais pesada. Quando eu fui orar de madrugada no domingo, do domingo para segunda, em casa, o Espírito Santo falou assim, se morrer um dos 9 até amanhã, de quem que eu cobro a alma? E o Espírito Santo falou, eu não vou cobrar do fulano. Eu vou cobrar de quem devia estar falando. Porque fulano só falou porque você não estava lá. Irmãos, e ficou aquele versículo, onde estão os 9? Onde estão os 9? Irmão, enquanto eu não entrei na terça-feira lá, quando eu olhei, que eles ficavam num lugarzinho que o pastor tinha colocado ali separado, aí eu vi, contei, tinha 9. Aí, graças a Deus. Irmãos, vejam o mal que é você não estar preparado para falar. E se você falar bobagem, você é o responsável, porque você não preparou. Você sabia que não tinha preparação. Então não deu para estudar? Seja franco, chega para o superintendente. Não vou falar. É muito grave isso. É muito grave. Mas vamos continuar. A Escola Bíblica Dominical é a principal agência de educação da igreja. Deus, ele preparou, irmãos, quando ele usou o Robert Raikes para ajustar a igreja à nova realidade social que estava surgindo. Até então, o mundo, a maior parte da população era no campo, não era na cidade, não tinha
a industrialização. E quando o mundo começou a se industrializar, Deus criou esse formato da escola dominical para permitir que, apesar da divisão da família, da nova vida urbana que estava sendo criada, que é a nossa vida até hoje, houvesse um momento para que a igreja pudesse ensinar a palavra de Deus. Conforme a faixa etária, conforme a condição da pessoa. Então, a escola bíblica dominical foi uma providência divina para que ela pudesse cumprir as suas duas grandes tarefas. Os irmãos sabem que as duas grandes tarefas da igreja é a evangelizar os incrédulos e ensinar a palavra de Deus aos crentes. É isso que a igreja faz. A igreja tem que evangelizar os incrédulos, pregar o evangelho aos incrédulos e ensinar a palavra de Deus aos crentes. Ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo, quem não crer será condenado. E ide ensinar as nações, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e ensinando-as a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado, e eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. É a grande comissão. É Marcos 16 e 15 e Mateus 28, 19 e 20. Então, aqui nós temos as duas grandes tarefas da igreja. Uma igreja que não evangeliza e uma igreja que não ensina a palavra não é igreja. É uma falsa igreja. É uma fake, agora está na moda, né? Fala, fake igreja. E hoje tem muita igreja que não é igreja, porque ela não tem evangelismo e não tem escola dominical, não tem ensino, não tem nada. Então, são falsas igrejas. Mas a verdadeira igreja faz. E a escola dominical é a única atividade em que a igreja toda se reúne para fazer as duas coisas ao mesmo tempo. Porque ao mesmo tempo você evangeliza e ao mesmo tempo você ensina. Veja que o papel da escola dominical para crianças é profundamente evangelizador. E o ensino da palavra para os crentes. Então, é muito importante nós termos a escola dominical, e a escola dominical, ela permite que a igreja seja igreja. É por isso que eu fico muito complicado, né? É muito complicado. Essa classe online que nós temos lá, que eu tenho que dar aula toda semana, quando o pastor resolveu manter a classe online, mesmo com retorno presencial, ele falou para mim, caramba, nós vamos continuar, porque o número de igrejas que ainda não voltou à escola dominical é muito grande. O número de pessoas que não podem ir à escola dominical porque simplesmente as suas igrejas não têm escola dominical. Eu estava falando com o irmão Ronaldo aí, que eu fui, não era nosso ministério, mas eu fui numa igreja aí, num setor, sede de um setor de um outro ministério, muito respeitável, e eu dei lá o encerramento da escola dominical, e depois os irmãos vieram falar comigo que eles tinham uma grande dificuldade, porque a sede não tinha voltado ainda, irmão, já tinha... Nós já estávamos quase um ano presencial lá no Belém, e essa sede desse grande ministério não tinha voltado ainda. E aí os irmãos do setor diziam para o pastor, por que a gente tem que vir para a escola dominical se na sede ninguém vai? Por que o senhor não faz online também? Veja a dificuldade. É algo realmente grave. É algo realmente grave. Aí vamos falar de nós. Eu soube, isso foi antes da pandemia, mas eu soube de 2 setores nossos que tinha congregação que não tinha escola dominical. E os irmãos iam na outra congregação para fazer escola dominical. E que até, num desses casos, o dirigente falou, eu não vou fazer escola dominical, se vocês quiserem, vão lá na igreja. Aí os irmãos começaram a ir lá, aí o pastor de lá. E os irmãos ainda muito éticos, viu? Muito éticos. Porque eles não chegaram lá falando, nem reclamaram, nem nada. Foram obedientes, né?
pastor mandou ir. Aí o pastor da outra congregação, depois de uns 3 domingos, chamou os irmãos e disse: irmão, por que vocês vêm aqui? Por que vocês não vão lá na igreja de vocês? Não, porque o pastor de lá mandou a gente vir para cá. Porque ele falou que não vai fazer escola dominical. Entendeu? Então, ele só, quando perguntaram, aí falou, né? Então, veja que situação. Como é que eu posso ter uma pessoa dessa? Não pode. Não tem condição. Né? Então, nós temos que tomar muito cuidado com isso. Né? A única atividade que a um só tempo, porque todas as outras atividades da igreja, os irmãos podem ver, ou é de ensino, ou é de evangelização. Não tem ao mesmo tempo o mesmo peso. Então, e outra coisa, como diz o pastor Antônio Gilberto, eu coloquei aí a fala dele, né, o escrito dele diz assim, é a escola, o que é a escola dominical? Escola de ensino bíblico da igreja, que evangeliza enquanto ensina a palavra de Deus. Ela conjuga os 2 lados da comissão de Jesus à igreja, conforme Mateus 28 e 20 e Marcos 16 e 15. Ela não é uma parte da igreja, é a própria igreja ministrando o ensino bíblico metódico. Então, queria deixar o pastor Antônio Gilberto nervoso, era dizer que a escola dominical é um departamento da igreja. Ele ficava bravo, e com razão. A escola dominical não é um departamento da igreja, é a igreja, que, num determinado momento, está se dedicando a ensino bíblico metódico. Mas é a igreja toda. É a igreja toda. E ela, veja bem, é a escola de ensino bíblico da igreja. Então, a escola dominical tem que ensinar a palavra de Deus. O texto base da escola dominical é a Bíblia. Eu digo isso por quê? Porque eu já soube de igreja que resolveu estudar um livro lá, num trimestre. Não. Você tem que estudar a Bíblia. Você tem que estudar a Bíblia. Veja que os livros que a CPAD lança com os temas, lá de adultos e de jovens, eles chamam de livro de apoio. Porque o livro é a Bíblia. É a Bíblia. Então, o ensino bíblico da igreja, que evangeliza enquanto ensina a palavra de Deus. Né? E é um ensino bíblico metódico. Você tem que ter um método. Então, veja que você tem que ter um método. É por isso que, na aula da Escola Bíblica Dominical, é uma aula. Não é uma pregação e não é uma leitura. É uma aula. É por isso que o professor da Escola Dominical tem que ter noção de didática, de psicologia da educação. Né? O pastor Antônio Gilberto, quando ele dava os CAPEDs, né, eles tinham essas disciplinas. Se você não tem conhecimento nenhum disso, eu aconselho, compre o manual da Escola Dominical do pastor Antônio Gilberto. Lá tem a parte de psicologia da educação, de didática, né? A metodologia do ensino. É uma aula. Você precisa, e é por isso que precisa, continuadamente, né, as superintendências, a escola dominical, tratar desses assuntos de pedagogia, psicologia da educação, de metodologia do ensino, de didática, porque é uma aula. Né? Você tem que ter uma aula, sem saber dar uma aula. Professores têm que saber dar uma aula. Né? Aquela aula participativa, não é só você falando. Né? É uma das coisas que eu não gosto da classe online, é isso, né? Que eu só falo, só fico falando. Fico, às vezes, torcendo para aparecer uma perguntinha lá, o irmão me falar. Né? Porque a aula tem que ser participativa. Né? Tem as dinâmicas, enfim, tem os métodos de pergunta e resposta, os métodos de ensino, enfim, para você envolver a todos. Agora, tem que ter método. Então, você tem um assunto a tratar, você tem que dar aquele assunto naquele tempo, né? Você tem que saber, né? Não pode perder o foco. É uma aula. Né? Então, você precisa dar uma aula, ensino bíblico metódico.
tendo conhecimento da matéria, preparando bem. Hoje, irmãos, não tem desculpa para professor de escola dominical. Não, pastor, nem tinha visto, desculpa. Não tem desculpa, professor. Olha, irmãos, eu me lembro no tempo que, quando eu estava lendo, estudando, para fazer um livro, para dar uma aula tal, eu tinha medo, que eu tinha lá uns dicionários bíblicos em casa tal. Aí eu tinha um medo terrível quando, em algum estudo que eu tinha, falava assim, Flávio Joséfo dizia isso. Aí, quando eu tinha... Flávio Joséfo, a CPAD ainda não tinha lançado Flávio Joséfo. A única obra do Flávio Joséfo que tinha traduzido em português, que foi aquela a CPAD relançou, era da década de 50. E só tinha lá na biblioteca pública perto da minha casa. Perto, não muito perto da minha casa. Então, quando tinha um Flávio Joséfo, eu sabia que durante a semana eu tinha que ir à biblioteca para ir lá pegar o livro do Flávio Joséfo para ver o que ele tinha falado. Hoje, um dia desse eu estava vendo assim, hoje eu posso escolher. Eu tenho o Flávio Joséfo. Assim, né? Quem por acaso vê minhas pré-aulas, sabe ali já sabe a minha salinha ali, né? Aquela confusão toda ali. Minha esposa vive brigando comigo, não tenho tempo para arrumar aquilo. Mas ali do lado, assim, tem a minha estante, né? Então, quando eu estou fazendo alguma coisa, Flávio Joséfo, eu só posso... Ou eu pego aqui, estendo a mão e já tenho Flávio Joséfo, que já fica bem na altura aqui. Ou eu tenho também no computador online. Então, eu posso lá também abrir para pesquisar. Que facilidade. Hoje, você tem aulas da lição de todas as faixas etárias. Eu sei, eu do portal Escola Dominical, eu que faço as postagens. Eu tenho que acordar mais cedo de manhãzinha para fazer as postagens e tal, e correndo, é muita coisa. E olha que eu só posto das outras faixas etárias, porque da faixa etária de adulto, a gente tem lá quatro artigos que tem vídeo, e é o irmão Humberto que faz. Mas eu faço de todas as outras faixas etárias, e me toma um tempo grande, só para fazer as postagens. Eu gasto de meia hora a 1 hora por dia, só fazendo postagem. E isso porque eu não posso as de adultos. E a matéria, aula de adulto aí tem de monte. Então, alguém dizer que não tem material para preparar a aula, não dá. Não dá. Fora os escritos. Olha, tem um material muito grande, tem muita facilidade hoje. E aquele professor que diz que não tem material ou não tem tempo, tira a fofoca do WhatsApp, das outras redes sociais, que você vai ter tempo de sobra. Primeiro, você é professor de escola dominical, primeiro prepare a lição. Eu tenho isso. Eu estou indo para o fórum agora de segunda, quarta e sexta. Então, normalmente, eu acordo 5 da manhã, quando é de segunda, quarta e sexta, eu acordo normalmente umas 5 da manhã, despacho até faço uns despachos lá de decisão judicial, viu? Porque ontem eu estava em Louveira lá, aí o irmão falou assim, o irmão Carlos tem que sair porque ele tem que fazer despacho. Aí o pastor, antes de encerrar o culto, falou assim, irmãos, entendam bem, é sexta-feira, tá? Mas o irmão Carlos não vai para nenhum terreiro de macumba aí, ele vai para casa, para o computador, porque o irmão falou aqui que ele vai fazer despacho. Então, para os irmãos não terem má compreensão. Mas então, aí tem dia que tem muito processo, tem dia que tem pouco processo. Aí, se tem pouco processo, eu já aproveito para fazer as postagens da escola dominical, tal, ou ir assistir pelo menos uma videoaula. Eu gosto muito da videoaula do pastor Luiz Henrique, lá de Imperatriz, então eu procuro assistir, porque lá no fórum o YouTube é cortado, né? Eles não deixam a gente assistir o YouTube. Mas tem dia que solta o YouTube. O dia que eu chego lá e está solto o YouTube, eu aproveito já para ver a aula, um pedacinho da aula do pastor Luiz Henrique, porque eu tenho a responsabilidade de dar aula. Então, eu tenho que preparar. E olha que eu já fiz o esboço, já gravei a pré-aula, mas eu tenho que preparar.
Então, irmãos, não tem desculpa. Realmente, me desculpe, não dá para a gente engolir isso hoje em dia. O material é farto, à vontade, dá para você dar uma boa aula. Né? Conheça bem o assunto. Fora as perguntas que você pode perguntar, tem tanto site aí, lá no portal mesmo nós temos uma sala dos professores à disposição dos irmãos para responder as dúvidas que tiver e tudo. Não tem como. No sábado à noite aqui nós temos aqui, eu vou sair daqui para ir lá, é a aula preparatória do estudo, então, que é justamente para ter interatividade. Então, não tem desculpa. Por favor. Não dá. Quando eu trabalhava na escola teológica, lá no Belém, achavam que eu era um pouco duro e tal. Os meus alunos eles sabem que não era nada disso. Né? Então, só porque faziam uma prova oral... Mas tinha prazo para entregar os trabalhos, tudo. E eu lembro, uma vez, um irmão chegou e não entregou no prazo. Só que eu tive uma aluna, que era o nome dela, irmã Augusta. Ela estava hospitalizada e mandou o trabalho. Então, se ela estava hospitalizada e mandou o trabalho, quando alguém chegava, eu estava doente, o senhor estava hospitalizado? Não. Então, a irmã Augusta estava hospitalizada e mandou o trabalho. Eu tenho que respeitar a fidelidade da irmã Augusta. Então, pronto, acabou. Né? A menos que estivesse entubado, tal, aí não tinha como. Mas se não fosse isso, não tem como. Né? Então, nós não temos desculpa, irmãos. Hoje em dia está uma facilitação muito grande. E é necessário, extremamente necessário, que nós nos dediquemos. O outro slide diz assim, professor da escola dominical, uma vida dedicada a ensinar a palavra de Deus ao povo de Deus. Então, veja que, em primeiro lugar, o que eu preciso é ter esta dedicação, que se exige de quem tem o dom do ensino. Romanos, capítulo 8... Aliás, capítulo 12, desculpe. Capítulo 12, versículo 7. Se é ministério, seja em ministrar, se é ensinar, haja dedicação ao ensino. Alguém vai dizer assim, mas essa dedicação está em itálico aí, quer dizer, não está no original. Né? Mas a palavra grega ali indica isso. Seja, ao ensino é com dedicação. A palavra dedicação não está, mas a palavra original grega indica que se trata de ensinar com dedicação. Você tem que estar dedicado ao ensino. Foi aí que eu disse, o que eu já falei antes, sobre evitar que o professor da escola dominical tenha outra atividade além de ser professor da escola dominical. Na medida do possível, evite dar ao professor da escola dominical outra tarefa que não seja a de ser professor da escola dominical. Porque ele exige, o ensino exige dedicação. Veja que os apóstolos, eles criaram o diaconato. Por quê? Porque isso estava começando a atrapalhar o ministério da palavra. E eles disseram, não é razoável que nós deixemos o ministério da palavra e a oração para ficar cuidando dos assuntos materiais, lá da questão das viúvas, que já estava até dando problema, porque eles não estavam dando conta. Eles tinham sido chamados para o ministério da palavra e para a oração. Então, eles tinham que se dedicar a isso. É preciso ter dedicação ao ensino. E, professor da escola dominical, você não ensina apenas quando está dando aula. Eu nunca me esqueço, uma vez eu estava numa reunião de obreiros lá no Belém, ainda no templo antigo, e eu
acabei me sentando lá na galeria. Não costumo sentar na galeria. Mas eu estava lá sentado na galeria e tal. E a primeira palavra da tarde, o irmão foi extremamente infeliz. Foi extremamente infeliz. Falou algumas coisas que não devia ter falado. E tudo bem, aí depois veio o segundo, tal, aí acabou o estudo, eu fui embora. Quando eu estava já na porta de saída do templo, encontrei com um aluno meu da escola dominical. Ele, ô professor, tudo bem? Eu falei, você aqui hoje e tal. Eu estou de férias, aí eu vim aqui no estudo. Ah, que bom, venha sempre e tal. Aí ele virou para mim assim, professor, posso perguntar um negócio para o senhor? Eu falei, pode. Aquele primeiro que falou agora à tarde, olha, ele falou isso, mas isso aí não é assim não, né? Eu falei, não é. Sabe aquele negócio que você tem um saco, um você joga fora, o outro você guarda no coração, o resto você joga fora. Esquece isso aí. Eu logo vi, porque eu vi que o senhor estava sentado na galeria. Quando ele começou a falar, eu olhei para o senhor. Quando eu vi a cara que o senhor fez, eu falei, eu estou entendendo bem. Eu só quis confirmar. E foi embora. Então eu estava dando aula sem saber. Sem saber. Aí uma vez eu fui num ministério grande, aqui também, aqui na capital, e eu fui num encontro de professores de escola dominical, como aqui, e uma irmã pediu a palavra e falou assim, irmão, o que a gente pode fazer? Porque o pessoal aqui anda meio bravo comigo. E é uma irmã, porque eu sou professora de escola dominical aqui, e eu canto no coral. E o coral ficava lá no púlpito, né? E, conforme os pregadores iam pregando, muita gente olhava para a irmã. E a irmã via a cara da irmã, né? E se o cidadão estava falando que não devia, a irmã não fazia uma cara muito assim. Aí teve um pregador que percebeu que o povo estava muito olhando assim. E ele querendo, que normalmente esses pregadores que não têm o que falar, eles querem criar auê e tal, né? E o povo não estava indo no auê. Aí ele percebeu que era a irmã que estava atrapalhando ele. Aí no final do culto ele foi falar com o pastor para tirar aquela irmã dali, porque aquela irmã estava atrapalhando a presença de Deus. E o pastor foi falar com a irmã, justamente para ela fazer menos assim, expressões um pouco assim. Aí ela falou, irmã, não dá, isso é instintivo, não é? E ela falou, irmão, eu estou errando. Eu falei assim, não, a irmã está sendo professora da escola dominical. Graças a Deus que Jesus colocou a senhora ali, que é para quando a bobagem sair dali, do púlpito, o antídoto do Espírito Santo já está ali na cara da irmã. Não é? Então, eu até brinquei com ela. A irmã é a farinha que coloca na panela para tirar o veneno. Professor de escola dominical, irmãos, é uma referência. Para o bem e para o mal. Porque eu já tive um caso também de um professor de escola dominical, que aí ele veio reclamar comigo. Também numa dessas reuniões aí, ele veio falar para mim, irmão Carmelo, eu estou muito chateado. Eu falei, por quê? Porque de manhã eu dei aula na escola dominical e eu falei que quando a pessoa chegar no culto, tem que vir orar. Chega a hora, nada de ficar conversando, papeando, é orar para se preparar para oferecer o culto a Deus. E nesse dia, à noite, eu estou chegando na igreja, o pastor da igreja chegou e começou a conversar comigo. E um aluno passou, olhou assim, e eu conversando e tal. E o pastor conversou quase até a hora do culto. Aí depois foi para o púlpito e eu fui. Aí, no fim do culto, o aluno veio brigar comigo. O senhor fala para a gente orar e o senhor fica conversando. Aí eu falei, mas em vez de ele brigar com o pastor que estava conversando comigo, ele brigou comigo. Eu falei, é lógico que o senhor que é o professor dele. O senhor que ensinou.
E o senhor devia ter falado para o pastor: pastor, eu tenho que orar, porque hoje de manhã eu ensinei para os meus alunos que eu tenho que orar, depois a gente conversa. Ele não vai reclamar do pastor, ele vai reclamar do senhor. Então você é referência. Tá? Por isso que eu estou dizendo aqui, é uma vida dedicada a ensinar a palavra de Deus. Você ensina com a sua vida. Não é só na aula. Você é referência. É por isso que Tiago, ele disse, capítulo 3, versículo 1, meus irmãos, muitos de vós não sejam mestres, sabendo que receberemos mais duro juízo. Seus alunos vão estar olhando para você, seus ex-alunos vão estar olhando para você. Deus colocou você para ser uma vida exemplar. É fácil? Não é fácil. Mas Jesus chamou para isso. Então você tem que andar direitinho. Todo crente tem que andar direitinho, mas professor de escola dominical, mais ainda. Mais ainda. Cuidado, muito cuidado. Né? Você foi escolhido por Deus para ensinar a palavra, e você ensina fazendo e falando. Mais fazendo do que falando. Quando que pediram para Jesus ensiná-los a orar? Porque ele orava. Lucas, capítulo 11, versículo 1. E aconteceu que, estando ele a orar num certo lugar, quando acabou, lhe disse um dos seus discípulos: Senhor, ensina-nos a orar, como também João ensinou aos seus discípulos. Veja que interessante, a Bíblia não diz quem era esse discípulo, mas ele já sabia que João tinha ensinado os discípulos a orar. Agora ele falou: mas primeiro, será que Jesus sabe ensinar a orar? Bom, aí quando ele viu que ele orava, aí quando ele acabou de orar, aí ele falou: o senhor pode ensinar a gente a orar? Porque fazia. Então nós temos que primeiro fazer, para depois ensinar. E existe um outro ponto aqui que eu coloco. Né? Então, ser professor da escola dominical tem uma vida dedicada ao ensino. Então, ter dedicação ao ensino. E lembrando que você não ensina só na aula da escola dominical. Mas tem um outro ponto, que aí aumenta a importância da escola dominical nos nossos dias. É que, lamentavelmente, o primeiro lugar onde se deve ensinar a palavra de Deus é em casa. O primeiro lugar é em casa. O lar é o primeiro lugar onde se deve ensinar a palavra de Deus. Foi assim que Deus ensinou o povo de Israel. Deuteronômio, capítulo 6, versículo 6. E estas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração, e as intimarás a teus filhos, e delas falarás assentado em tua casa, e andando pelo caminho, e deitando-te e levantando-te. Também as atarás por sinal na tua mão, e te serão por testeiras entre os teus olhos, e as escreverás nos umbrais de tua casa e nas tuas portas. O primeiro lugar onde se deve ensinar a palavra de Deus é em casa. E isso a igreja precisa ensinar. Agora nós tivemos a experiência da pandemia e as pessoas viram o que é ficar sem poder ir à igreja. Quando eu falava disso antigamente, eu falava: um dia, quando houver uma perseguição e não se puder ir à igreja, não precisou da perseguição, veio a pandemia. E aí muitos pais ficaram sem saber o que fazer com a educação doutrinária dos seus filhos. Por quê? Porque não estavam seguindo a Bíblia. Aí tiveram que aprender a ensinar a Bíblia, ler Bíblia, cantar corinho com criança em casa. Porque não podia levar para a escola dominical. Porque já tinham, isso nosso pastor sempre fala, o pastor José Wellington, né, a terceirização. Hoje o pessoal terceiriza a educação dos filhos.
é babá, é creche, é avô, né? Vizinho. Só que a Bíblia diz, vós, pais, criai os vossos filhos na doutrina e na administração do Senhor. Então, quem tem que criar o filho foi quem fez o filho, né? Os pais. Olha, uma das grandes lições que a minha mãe deu, quando nasceu a minha primogênita, eu só a vi com 4 horas de vida, porque eu estava trabalhando lá em Iguape, aí ligaram, estou indo para o hospital. Aí, ainda eu tive que assinar 30 e poucas saídas temporárias de preso, para depois ir embora, porque era o dia seguinte, até viu o outro juiz, aí podia fazer rebelião. Então, já assinei tudo, aí depois que eu peguei o escrivão lá, já estava tudo montado o esquema para me trazer. Aí eu vi a criança, tal, aí vi a Mariana, tal, aí depois minha mãe chegou para mim e falou, meu filho, que bom, né? Eu sou avó agora, e tal. Eu falei, pois é, mamãe, e tal. Aí ela virou para mim e falou assim, meu filho, quantas vezes a sua avó cuidou de você? Eu falei, nenhuma. Que bom, né? Agora eu sou avó. E depois, no mesmo dia, numa outra hora, foi a minha sogra que chegou para mim. Caramba, eu estou tão feliz, eu nunca podia imaginar que a alegria de ser avó é maior do que a alegria de ser mãe. Eu falei, nossa, dona Eliette, eu nunca imaginei isso, eu sempre achei que a maior alegria de uma mulher era ser mãe. Eu falei, até hoje eu achava também, mas hoje eu descobri que tem uma alegria maior, é de ser avó. Eu falei, por quê? Porque é a mesma alegria de ser mãe sem ter a responsabilidade de cuidar. Então já deu, quer dizer, de um lado a minha mãe, do outro lado a minha sogra. Quer dizer, já ensinaram isso. Aí eu já cheguei para a Rosana, né, minha esposa, falei, Rosana, vamos ter que criar a menina, porque nem sua mãe, nem a minha estão querendo ser sua mãe. Mas elas têm razão, e eu dou graças a Deus por isso. Eu criei os meus. E a minha filha agora está começando a namorar, eu já falei para ela, quando eu for avô, não vou cuidar de ninguém. Certo? Então, é assim que nós devemos agir. E, infelizmente, o pessoal terceiriza. E terceiriza a Bíblia também. Terceiriza a doutrina também. Não, é a tia da escola dominical que vai ensinar a Bíblia para eles. Não é, não. Mas, diante dessa realidade, os professores de escola dominical têm que levar em conta a realidade. Então, além disso, vocês vão ter problema de não haver, os seus alunos não terem, e aí principalmente eu falo com crianças, adolescentes, não terem formação em casa. Então, o professor da escola dominical ele tem que ter essa realidade. E, na medida do possível, eu sempre defendo que o departamento infantil, o departamento de jovens, de adolescentes, da escola dominical, procure fazer atividades com os pais para conscientizá-los que eles é quem tem que ensinar a Bíblia para as crianças. Até criar atividades para forçar os pais a criar atividades em casa para os alunos, para forçar os pais a terem que ensinar para eles. Então, olha, fala para o seu pai durante a semana contar a história, porque você precisa vir contar a história aqui na semana que vem, e eu não vou contar a história, você que vai ter que pedir para o seu pai. Tem que criar coisas assim para obrigar os pais a doutrinarem os seus filhos, a ensinarem a palavra de Deus. É por isso que eu coloquei aí, tendo em vista as falhas que temos hoje no ensino doutrinário doméstico. Então, cuidado com isso. Nós temos que conscientizar. E agora, com esse período da pandemia, ficou mais fácil, né? Porque as pessoas sentiram na pele que, de uma hora para outra, podem ficar sem igreja. E nós não estamos longe. Nós estamos numa quadra política no nosso país que não é difícil. Não se esqueça que esta pessoa que está exercendo a presidência da República já disse que ele tem que chamar os evangélicos porque eles são os responsáveis pelas 400 mil mortes de Covid no país. Não se esqueçam que ele falou isso.
então ele vai... Né? A perseguição é uma realidade. É uma realidade. Eu até peço oração para os irmãos aí, porque um desses blogs sujos do PT já fez uma matéria contra mim. Aí, né? O juiz pastor. Tá. Porque eu dei uma liminar para o filho do ex-presidente, então eles ficaram com raiva. Então, é assim que as coisas se fazem. Né? Então, cuidado. Nós temos que ter essa realidade. Veja aqui. Por que o povo judeu, até hoje, ensina a lei de Moisés para os judeus, e eles seguem a lei, estão esperando o Messias? Por quê? Se eles são o povo mais perseguido, agora a igreja que é... Mas os judeus sempre foram perseguidos, sempre queimaram torás, sempre destruíram sinagogas, eles faz 2000 anos que não tem templo. E por que os judeus ainda existem? Porque eles ensinam em casa a lei para os filhos. Aí pode vir Hitler, pode vir o Holocausto, pode vir o que for, mas geração após geração, em casa eles ensinam a lei. Aí não tem como desaparecer o conhecimento da lei, a identidade judaica. Mas nós não fazemos isso. Então, se destroem as igrejas, se impedem as reuniões, nós já vimos aí o colapso que isso que gera. Então, nós temos que ter essa consciência. Então, a escola dominical tem que lutar para que os pais ensinem para os seus filhos a palavra de Deus, mas, diante dessa falta de ensino, precisa suprir esta ausência. E nós estamos num período em que o ensino da verdade é fundamental. Por quê? Porque nós estamos no princípio das dores. Eu tenho dito isso, e agora a pandemia veio confirmar, né? Nós estamos no fim dos tempos. Jesus está às portas. Mas tudo aí tem... o governo mundial está aí chegando, e as medidas aí todas... E é o tempo do engano. Né? Jesus disse que o princípio das dores era o tempo do engano. Né? 3 vezes. Foi o único assunto que Jesus tratou 3 vezes no seu sermão escatológico. Sobre o engano. Mateus capítulo 24, versículo 4. E Jesus respondendo disse-lhes: acautelai-vos, que ninguém vos engane. É a primeira coisa, ele já começa o sermão dizendo: acautelai-vos que ninguém vos engane. Eu só não sou enganado quando eu conheço a verdade. Se eu disser para os irmãos: olha, no meu bolso aqui tem uma chave. Os irmãos não sabem se eu estou mentindo ou falando a verdade, porque os irmãos não têm conhecimento do que existe no meu bolso. Mas aí, a partir do momento que os irmãos ficam conhecendo o que tem no meu bolso, daqui a pouco eu saio, eu volto aqui e digo assim: olha, aqui no meu bolso não tem chave nenhuma. Vocês vão dizer: está mentindo. Porque agora vocês têm conhecimento da verdade. Então eu só posso enfrentar o engano através do conhecimento da verdade. É o conhecimento da palavra. É só através do conhecimento da palavra que eu vou evitar os ensinos enganosos que nós todos os dias ouvimos. Todos os dias são pregados, todos os dias são falados. Quem tem conhecimento, por isso que olhavam para aquela professora da escola dominical. Ela tinha o conhecimento daquilo que era dito. E o professor da escola dominical é esse referencial da verdade. E mais do que nunca, nós temos que tomar cuidado com os enganos. Mais do que nunca. Lembrando sempre que o diabo trabalha quase sempre com meias verdades. E a meia verdade é sempre uma mentira inteira. Então, cuidado, ele nunca uma mentira é totalmente descabida. Ela sempre tem
aparência de verdade, uma parte verdadeira, e dali saem as coisas mentirosas. Tomemos muito cuidado, muito cuidado. E o professor da escola dominical tem esse papel. Você foi colocado por Deus para falar, ensinar a verdade. E Jesus disse: conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Então a verdade precisa ser, você é o principal instrumento que Deus colocou na igreja hoje para que o crente não seja enganado. E com uma vantagem, viu? Ele tem uma vantagem sobre o pastor também, né? Porque o pastor é o responsável pelo ministério da palavra. Mas o professor da escola dominical, eu costumo dizer, a escola dominical é o único lugar em que o crente pode abrir a boca. Num culto de ensino, o pastor está aqui falando. Não é proibido, eu tenho certeza, eu estou falando por ele aqui, mas eu tenho certeza que o pastor Fábio Toponi não vai, se alguém levantar a mão no culto de ensino, fazer uma pergunta, ele não vai excluir a pessoa. Mas ninguém levanta a mão. Mas na escola dominical, eu tive uma vez que eu cheguei para a escola dominical, eu falei: irmãos, a paz do Senhor, um irmão já, irmão, quero saber. Calma, irmão, aquelas lições que os temas já são polêmicos, né? Eu falei: calma, irmão, nem comecei a lição ainda. Ele já estava assim, ávido. É um lugar em que o professor da escola dominical, é o lugar em que o crente abre a boca. Então é aqui que você vai. Aliás, o bom pastor, o pastor inteligente, o dirigente de congregação inteligente, ele sempre vai conversar com os professores da escola dominical. Por quê? Porque os professores da escola dominical sabem quais são as angústias, quais são os questionamentos, as dúvidas e o pensamento do povo. E para o pastor, pode ser, na escola dominical, então você percebe o clima da igreja. Você tem um feedback. Um dos grandes problemas do pastor é ter o feedback do povo. E professor de escola dominical é quem ouve bastante os crentes. Então ele pode dar esse feedback. Então é importante isso. E aí, nós vamos para a parte final aqui nossa fala, colocando uma figura, fazendo um estudo aqui de uma figura que eu acho que deve ser levada em conta por todo professor da escola dominical, que é a figura de Esdras. Esdras, ele é chamado pelos mestres judaicos, pelos grandes nomes do estudo da lei entre os judeus, os grandes comentaristas da lei, ele é chamado do segundo Moisés. Veja que chamar alguém de segundo Moisés para o judeu é colocar a personagem num alto destaque. Então, eles equiparam Esdras a Moisés. Porque eles dizem que Moisés é aquele grande profeta que libertou o povo e deu a lei para o povo. Então, além dele libertar o povo politicamente, ele ainda trouxe a liberdade espiritual para o povo, porque foi ele que deu a lei para o povo. Então, é o grande profeta, era aquele homem que Deus falava cara a cara, boca a boca com Moisés, né? E o próprio Josué, terminando ali o livro de Deuteronômio, escreve: e nunca houve mais profeta como Moisés. E tanto é verdade isso, que o Messias, o próprio Deus disse a Moisés que seria um profeta como Moisés. Então, nós vemos aqui a importância que tem Moisés. E Esdras, ele é chamado de segundo Moisés. Por quê? Porque eles entendem que Esdras
ele manteve a liberdade do povo, porque ensinou a lei para o povo, no momento em que o povo judeu estava correndo o risco de desaparecer. Porque qual é o contexto do surgimento de Esdras? Esdras era um escriba, né, portanto, alguém que copiava a lei, né, um estudioso da lei, que tinha nascido em Babilônia, vivia em Babilônia. O povo já tinha saído do cativeiro há 70 anos, mas ele continuava em Babilônia. Muitos escribas ficaram em Babilônia. E ele foi escolhido por Deus para ser levado até Jerusalém, porque o povo em Jerusalém estava se casando com mulheres amonitas, asdoditas, né, moabitas, e isso, o povo estava se mesclando com as outras nações, e daqui a pouco o povo de Israel desapareceria. Então, era uma tática do inimigo para fazer Israel desaparecer. Porque ele precisava que Israel desaparecesse para que não viesse o Cristo, para que não viesse o Messias. Porque Israel foi criado justamente para o Salvador nascer lá. Então, Deus muda essa situação, mandando Esdras, fazendo com que o rei Artaxerxes, que era o rei da Pérsia, porque nós estamos no tempo do domínio persa, ele mandasse Esdras, para que Esdras ensinasse a lei para o povo, fizesse o povo voltar a servir a lei e mantivesse a identidade de Israel. E é por isso que eles consideram que Esdras é o segundo Moisés. Por quê? Porque livrou de novo espiritualmente o povo. O povo voltou a observar a lei, voltou a se separar dos outros povos e manteve-se a identidade judaica. Até hoje, o judaísmo, ele diz que ele tem a sua origem, no seu formato de hoje, ele tem a sua origem em Esdras. Toda a tradição judaica, eles dizem que foi estabelecida ou renovada por Esdras. Então, eles consideram Esdras como esse grande preparador. E o que a Bíblia fala a respeito de Esdras? Vamos ler lá, Esdras capítulo 7. Vamos ler a partir do versículo 6. Este Esdras subiu de Babilônia e era escriba hábil na lei de Moisés, dada pelo Senhor, Deus de Israel. E segundo a mão do Senhor seu Deus, que estava sobre ele, o rei lhe deu tudo quanto lhe pedira. Também subiram a Jerusalém alguns dos filhos de Israel, e dos sacerdotes, e dos levitas, e dos cantores, e dos porteiros, e dos netineus, no ano 7º do rei Artaxerxes. E no mês 5º veio ele a Jerusalém, e era o 7º ano desse rei, porque no primeiro dia do primeiro mês foi o princípio da sua subida de Babilônia, e no primeiro dia do 5º mês chegou a Jerusalém, segundo a boa mão do seu Deus sobre ele, porque Esdras tinha preparado seu coração para buscar a lei do Senhor, e para a cumprir, e para ensinar em Israel os seus estatutos e os seus direitos. Então, os irmãos vejam, primeiro eu não li aí a genealogia, mas os irmãos vão ver que Esdras era da linhagem sacerdotal. E Esdras era um escriba hábil na lei de Moisés. Então, ele não só copiava a lei e ensinava a lei, mas a Bíblia diz que ele era hábil, ele tinha pleno conhecimento. A primeira coisa que a gente percebe aí é que Esdras se preparou espiritualmente. Por que Deus escolheu Esdras lá na Babilônia? Porque o texto diz que ele tinha preparado o seu coração para buscar a lei do Senhor. Ele não era ele era sacerdote, da linhagem sacerdotal, ele era escriba, ele tinha a profissão dele ali, mas ele não fazia aquilo
meramente por protocolo, por situação biológica, como emprego. Não, ele preparou o seu coração para buscar a lei do Senhor. Ele sabia que nas Escrituras estava a vida eterna. E ele queria viver. E ele queria conhecer a palavra. Então ele primeiro preparou o coração. O professor da escola dominical, ele tem que preparar o coração. Ele foi chamado por Deus para isso. Ele tem esse chamado de Deus. Ele sente que Deus quer que ele... Então ele tem que buscar a lei de Deus. Tem que ter prazer. Quando você abre a Bíblia e tem prazer em ler a palavra de Deus, em pesquisar, não só para ter conhecimento intelectual, mas para conhecer mais a Deus, saber o que Deus quer de você. Você tem a vocação para ser professor da escola dominical. Agora, se você é aquela pessoa que não consegue ler, não sabe ler, não gosta de ler, dorme, essa não é a sua vocação. Isso não quer dizer que você não precisa ler a Bíblia, né? Isso é outra coisa. Mas pesquisar, ficar ali, vendo as referências, querer saber mais do texto bíblico, isso é a preparação espiritual. Você precisa querer, ter prazer na lei do Senhor e meditar nela de dia e de noite. Você acorda durante a noite, vai orar um pouco e depois você está orando, de repente vem um texto bíblico ou alguma coisa que você está estudando. Essa noite mesmo, na madrugada lá, eu estava orando, estava aí, me veio um texto... Eu estou preparando uns artigos. Preparei já um artigo lá para os Ceifeiros em Chamas, que vai ter até 4 partes. Mas aí me veio um outro artigo, um outro versículo que eu não tinha olhado. Aí de manhã eu já mexi no artigo de novo, já colocando a referência. Fui olhar a referência, e olha a outra e tal. Às vezes a gente se perde ali no orar. Isso é preparar-se espiritualmente. Preparar o coração para buscar. E nessas preparações, muitas vezes, vem uma cobrança do Espírito Santo. Você não está fazendo isso, você tem que melhorar isso. Isso aqui você tem que deixar de fazer, isso aqui você tem que melhorar. É assim, é preparar o coração para buscar a lei do Senhor. Veja que Esdras, apesar do conhecimento que ele tinha, ele não procurava as Escrituras para justificar o que ele fazia. Porque tem gente que fica pesquisando a Bíblia para ter uma peninha para ele poder justificar o que ele está fazendo. É o que acontece nos dias de hoje. Paulo disse que isso aconteceria. Quando ele escreve lá em 2 Timóteo, capítulo 4, versículo 3. Porque virá tempo em que não sofrerão a sã doutrina, mas, tendo comichão nos ouvidos, amontoarão para si doutores conforme as suas próprias concupiscências e desviarão os ouvidos da verdade, voltando às fábulas. Então é gente que fica caçando alguém que justifique o que ele faz de errado. Ele já sabe que está errado, mas ele quer dizer que está certo e vai atrás de alguém. E sempre tem alguém que fala que está... Porque aqui, amontoarão para si doutores conforme as suas próprias concupiscências. A gente fica atrás de uma justificativa para o seu pecado. Não era assim que Esdras fazia. Esdras, ele preparou o seu coração para buscar a lei do Senhor. Ele queria saber o que a lei dizia, ele queria saber o que Deus dizia para viver de acordo com a vontade de Deus. Então você tem que ter uma preparação espiritual. Professor da escola dominical, você tem que pedir a Deus o discernimento espiritual para que a sua aula vá e supra a necessidade espiritual de cada aluno.
você não conhece o coração do aluno. Só Deus conhece os corações. Mas você tem que pedir a Deus para que você fale aquilo que os seus alunos precisam ouvir. É por isso que, às vezes, você prepara a aula e tal, e depois um assunto que você acha que é o cerne da aula, você acabou dando... Não mudou de assunto, não mudou de aula. Não vem com essa desculpa, não, foi Deus que dirigiu, aí você não estudou a lição, Deus dirigiu para falar. Não, não é isso. Dentro daquele assunto, você veio, isso já aconteceu várias vezes comigo, eu venho com a ideia de dar ênfase num ponto, que eu acho que é o principal, e no fim eu acabei dando ênfase a outro ponto. Por quê? Porque Deus sabia que a necessidade da sua classe era aquele outro ponto e não aquele outro. Eu já teve vezes que eu já estava para falar sobre um tal assunto, e depois acabou a aula, e aquele assunto que eu achei que eu ia... nem toquei nele. Porque não era o que a classe precisava, aquele ponto. Porque você precisa ter a preparação espiritual. A preparação espiritual. Preparar o seu coração para buscar a lei do Senhor. Procurar entender. Aquilo que você não entende, aquilo que você não está entendendo, ore a Deus. O pastor José Serafim, que é o nosso companheiro ali do estudo, e eu já peço oração por ele, porque ele está bem mal do joelho, vai ter que fazer cirurgia, inclusive. Ele conta, ele começou a dar aula de escola dominical com 17 anos de idade, hoje tem 83, né? E ele lembra que, hoje ele tem um livro sobre Daniel, né? Mas ele lembra quando ele teve que dar primeira vez que ele teve que dar uma lição lá sobre Daniel, né? Ele não entendia, ele não conseguia entender ali a questão das 70 semanas. E ele não entendia, ele não estava entendendo, estava chegando o dia, sexta-feira ele já estava no desespero, ele falou, vão me perguntar isso, e eu não vou saber responder. E ele foi buscar a Deus. E ele diz assim, que ele estava assim, orando, de repente assim, veio assim um quadro para ele, assim, sabe? Aqueles quadros, igual aqueles quadros assim, já explicando tudinho ali. Aí ele entendeu. Aí ele pegou o texto bíblico, leu, entendeu. E ele falou para mim, e foi batata, cara, mano. Em 10 minutos, um aluno já fez a pergunta que eu tinha medo. Mas agora eu sabia. Por quê? Porque ele preparou primeiro o seu coração para buscar a lei do Senhor. Tenha essa preparação espiritual. Professor de escola dominical, você precisa estar preparado espiritualmente. Precisa estar... tem muita gente que pensa que é só o pregador que precisa estar na unção, né? O professor da escola dominical também, né? Na direção do Espírito Santo. Porque a Bíblia diz que é o Espírito Santo que nos ensinará todas as coisas e que nos guiará em toda a verdade. E a verdade é a palavra. Então você precisa estar sendo guiado pelo Espírito Santo na ministração da palavra. Mas, em segundo lugar, o texto diz que Esdras era um escriba hábil na lei do Senhor. Então, ele era um escriba hábil, quer dizer, ele conhecia. Veja que no tempo de Esdras, o hebraico já não era mais falado, era a língua das Escrituras, mas ele não era mais falado. Então, ele tinha que conhecer bem o hebraico para poder copiar corretamente as Escrituras, para poder até traduzir para o povo, porque o povo não falava mais hebraico, e explicar para o povo as Escrituras. Então, ele tinha que conhecer bem o texto, conhecer bem as passagens bíblicas. E a Bíblia diz que ele era um escriba hábil, ele tinha habilidade, ele tinha conhecimento. Então, ele tinha preparo intelectual, é o segundo ponto. Ele era preparado intelectualmente. Veja que a reputação que tinha o Esdras. Esdras, capítulo 7, né? Veja o decreto que o rei Artaxerxes deu ao Esdras.
capítulo 7, versículo 25. E tu, Esdras, conforme a sabedoria do teu Deus, que está na tua mão, põe regedores e juízes que julguem a todo o povo que está da além do rio, a todos os que sabem as leis de teu Deus, e aos que as não sabem, as fareis saber. Veja a fama, o nome que tinha Esdras. O rei Artaxerxes, ele era persa, ele não conhecia a lei de Moisés, mas ele sabia que o Esdras sabia. E ele disse, olha, Esdras, quando você chegar lá, você vai saber quem sabe. E vai colocar quem sabe para ser juiz e para ser regedor. Mas, se não tiver quem saiba, eu sei que você vai fazer saber. Você sabe e você sabe ensinar. Então, o rei tinha plena confiança no conhecimento do Esdras. Você está à frente de uma classe da escola dominical. Será que Deus colocou você ali na frente? Será que você sabe, primeiro? E segundo, será que você vai fazer quem não sabe fique sabendo? Ou vai desaprender? Porque tem gente que quando fala, quem sabe desaprende. E quem não sabe fica sem saber mesmo. É o contrário. O professor da escola dominical, ele sabe e vai fazer as outras pessoas saber. Veja bem. E Esdras tinha essa preparação. Agora, essa preparação, não pensa que o Esdras acordou um belo dia e veio tudo na cabeça dele assim. Foram anos e anos e anos de estudo ininterrupto e diário. O trabalho do Esdras era ficar copiando a lei todo dia. Rolos e mais rolos. Dia e noite. Você lê a Bíblia todo dia, volta a insistir de novo. Isso é o que exige de você. Senão você não se torna um escriba hábil na lei de Moisés. Terceiro ponto, ele aplicou o que ele aprendeu. É o que eu disse, ser um exemplo. Veja o que o texto diz. O texto diz que Esdras preparou seu coração para buscar a lei do Senhor e para a cumprir. Ele cumpria a lei. Ele vivia aquilo que ele tinha aprendido. Quem olhava para Esdras via um praticante da lei. Alguém que observava a lei. É aquilo que eu falei, todos vão ver a sua conduta, o seu comportamento. Você tem que cumprir a palavra. Por isso que aquele professor lá que eu falei, que estava reclamando, que o aluno reclamou com ele falou de manhã e não fez à noite. E cuidado, Jesus, parece que ele não gosta muito desse tipo de gente. É uma desconfiança minha. Veja o que ele diz. Mateus capítulo 23. Uma vez eu fiz uma pregação assim, daquelas pregações que eu dou. 23:2. Dizendo, na cadeira de Moisés estão assentados os escribas e fariseus. Observai, pois, e praticai tudo o que vos disserem, mas não procedais em conformidade com as suas obras, porque dizem e não praticam. Agora, um contraste. Atos 1:1. Fiz o primeiro tratado ao Teófilo acerca de tudo que Jesus começou, não só a fazer, mas a ensinar. Olha a diferença. Os escribas e fariseus ensinavam, mas não praticavam.
E Jesus fazia para depois ensinar. Então parece que ele não gostava muito dos escribas e fariseus. Cuidado, você está na cadeira de Moisés. Cadeira de Moisés chama atenção. Tem um vídeo no YouTube daquele arqueólogo, pastor adventista, Rodrigo Silva. Vocês procurem lá depois, Cafarnaum. Então ele mostra os lugares lá de Cafarnaum. E um dos lugares que ele se detém ali, que foi feita a escavação, é a escavação da sinagoga de Cafarnaum, que era uma sinagoga das que Jesus mais frequentou. E fizeram a escavação, tá lá, tudo ali. E aí ele mostra a cadeira de Moisés. Vocês vão ver. Porque você vê lá, no púlpito, assim, tinha uma cadeirinha ali que ficava junto da parede, que era onde sentava quem ia ministrar. Porque vocês sabem que entre os judeus a gente estaria aqui do contrário. Eu estou aqui de pé, vocês sentados. Lá, os mestres, nos dias de Jesus, né? Por isso que a Bíblia diz, e Jesus se assentou e começou a ensinar. Porque o mestre, ele ensinava sentado. E os alunos ficavam em pé. Normalmente, o mestre ficava sentado num lugar um pouco mais elevado, para que todo mundo, os baixinhos lá de trás, pudessem ver o mestre. Né? Não tinha microfone, então tinha que ver e ouvir bem. E os melhores alunos se permitia que eles ficassem sentados aos pés do professor. É por isso que Paulo diz, eu estudei aos pés de Gamaliel. Quer dizer, o Gamaliel era o melhor professor na época, e ele estava aos pés porque era um dos melhores alunos. É isso que ele está dizendo. Eu não sou bobo, não. Vocês sabem muito bem. Eu conheço da coisa. Né? Então, eu estudei aos pés de Gamaliel. Então, aqui, nós vemos que sentava na cadeira de Moisés e ensinava o povo. Foi o que Jesus fez, não na sinagoga de Cafarnaum, mas quando ele leu o livro, né, do profeta Isaías, aí ele entregou o livro, aí o que o povo diz? E todos estavam com os olhos fitos nele. E aí ele abriu a boca, porque os olhos, porque ele entregou o rolo para o presidente da sinagoga e foi sentar na cadeira de Moisés, e dali ele falou. Né, e o povo ficou prestando atenção no que ele estava falando. Então, aqui na cadeira de Moisés, você está na cadeira de Moisés, que é na frente da sala. Está todo mundo olhando para você e você vai ter que falar a palavra de... Agora, você vai estar na cadeira de Moisés como Jesus ou como os escribas e fariseus? Como Jesus, você faz e ensina. Como os escribas e fariseus, você só faz o que eu mando e não faz o que eu faço. Isso não funciona. Então ele aplicou o Esdras, ele aplicou o que ele aprendeu. Então ele preparou o seu coração para buscar a lei do Senhor e para a cumprir. E então ele passou a ensinar. E para ensinar em Israel os seus estatutos e os seus direitos. Ele ensinou e ensinou bem, e o povo se arrependeu. Nós estamos estudando agora sobre os avivamentos. Um dos avivamentos em Israel foi nos dias de Esdras, quando justamente o povo mandou embora as mulheres e os filhos, né, e voltou a servir a Deus, voltou a ser um povo separado, voltou a ser um povo santo, porque Esdras ensinou a lei. Mas para ele ensinar, ele preparou o seu coração, ele se preparou intelectualmente, ele viveu o que ele aprendeu, aí ele pôde ensinar. E o ensino teve resultado. É isso que Deus quer para nós, irmãos. O povo está correndo o risco de se perder. Assim como Israel estava se envolvendo com as nações estrangeiras, e em pouco tempo eles deixariam de existir como povo de Deus.
e Deus levantou Esdras, nós hoje estamos com o nosso povo correndo o risco de se perder, se envolvendo com o mundo, se envolvendo com o pecado, se envolvendo com os pecadores. Ontem eu estava, como eu disse para os irmãos, eu estava em Louveira ontem à noite, e antes de eu dar o estudo, foi uma líder de jovens lá de uma das congregações que foi muito feliz. Se ela falasse mais 10 minutos, eu ia embora, não precisava falar mais nada. Ela foi muito feliz. E ela disse, uma das coisas que ela disse, que eu guardei, e hoje estou transmitindo aqui para os irmãos, é isso, que o diabo não está mais preocupado em tirar as pessoas da igreja. Ele está preocupado em tirar a igreja das pessoas. Então, esse é o que o professor da escola dominical não pode deixar. Não pode deixar de tirar a igreja de dentro de cada um de nós. Nós não podemos deixar de ser templo do Espírito Santo, não podemos deixar de ser morada de Deus no Espírito, não podemos deixar de ser o povo santo, sacerdócio real, não podemos deixar de andar na luz. Mas o diabo tem feito isso. As pessoas têm vindo para o templo, têm vindo para a igreja, para o prédio, mas já não são igreja. Vivem em pecado, vivem fazendo julgamento da Bíblia, aceitando partes da Bíblia, não aceitando outras. Aí quando aparece alguém aqui, com famoso, pastor famoso, e ele fala assim, a Bíblia precisa ser atualizada. Aí todo mundo é um herege, e é mesmo, eu não estou dizendo que não é. É um herege, e exclui, e não vamos mais falar nele, nem ouvir falar dele, mas ele falou. Tem muitos que acham a mesma coisa, só que não falam. E estão vivendo como ele está vivendo. E nós estamos dando o microfone para ele. E nós estamos deixando eles fazerem o que querem na igreja, mas eles também já não creem na Bíblia, já não vivem o que a Bíblia diz. E é realmente preocupante. Preocupante. Nós vivemos dias difíceis. E você, professor da escola dominical, tem esta responsabilidade. Você está na cadeira de Moisés. E você precisa ser um Esdras. É com você que Jesus conta para que as pessoas não deixem de ser o povo de Deus. Amém.